Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Raimundo, eu sou psicólogo e hoje eu estou passando aqui para falar rapidamente com vocês sobre um tema muito interessante. O tema de hoje é expectativas e relacionamentos. Esse processo de criar e de alimentar expectativas nos mais diversos relacionamentos que nós estabelecemos durante a nossa vida. Muitas pessoas sofrem diariamente, constantemente, porque depositam expectativas excessivas sobre o outro. Isso se dá por quê? Por conta de uma carência emocional, de uma carência afetiva que todos nós temos em algum grau. Todos nós temos uma carência afetiva e emocional em algum nível, não é verdade? Todos nós precisamos do outro. Todos nós vivemos em sociedade. Todos nós precisamos de alguém ali para dizer que nos ama, que nos apoia, que está conosco. Então nós temos uma carência emocional, algo que é inato do ser humano, né? A gente não tem como viver diferente disso, a gente precisa muito do outro. E a gente vive naquela ilusão de que o outro tem que corresponder às nossas expectativas. Mas é importante a gente entender que o outro não pensa e não age como nós. O outro tem o seu modo de viver, tem o seu modo de agir, tem o seu modo de pensar. Querer que o outro venha agir, pensar como a gente pensa e age, é uma atitude, é uma expectativa fadada ao fracasso, na verdade. Então não adianta a gente ficar esperando que o outro venha agir da forma como a gente espera. Não é culpa do outro se ele não corresponde a todas as nossas expectativas. Isso tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. Um exemplo muito interessante é a mãe que espera que a filha cresça, estude e seja médica. Mas essa filha aos 20 anos conheceu alguém legal, decide se casar e ser dona de casa. Imagine, né, o quanto que essa mãe vai se sentir frustrada por conta dessa expectativa que ela colocou nessa filha. Um outro exemplo pode ser o rapaz que namora uma moça encantadora, faz inúmeros planos para o futuro com ela, mas de repente essa moça interrompe o relacionamento e vai viver a vida dela. Então percebe que nada me garante que o outro vai corresponder às minhas expectativas. Eu entendo que é impossível viver sem criar expectativas, mas a gente precisa aprender a lidar melhor com as nossas expectativas quando elas não forem supridas pelo outro, quando o outro não conseguir satisfazer e realizar as nossas expectativas em relação a ele. Nós estamos falando de um tipo de pessoa que projeta no outro algumas expectativas, que espera do outro algo. Mas também existe um outro tipo de pessoa que vive para suprir as expectativas de outras pessoas. Na verdade, às vezes a gente pode estar nesses dois papéis. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre esse, então, que vive para suprir as expectativas de outra pessoa. Essa pessoa meio que tem a sua autonomia roubada, porque ela acaba fazendo muito mais do que os outros esperam que ela faça do que aquilo que ela realmente quer. Isso é um pouco complicado. Eu entendo que é muito difícil a gente se libertar, a gente conseguir conciliar as expectativas que os outros têm em relação a gente, as pessoas que a gente ama, e aquilo que a gente também quer realizar em nossas vidas. Eu consigo entender isso. Mas é por isso que isso não é uma tarefa tão fácil. A gente aprender a lidar com as expectativas que os outros têm em relação a gente, que a gente também tem em relação ao outro, é uma tarefa complexa. É por isso que muitas pessoas às vezes precisam de um acompanhamento terapêutico para poder aprender a lidar melhor com isso. Porque nós não queremos perder o amor, nós não queremos perder o reconhecimento das pessoas que amam a gente e que esperam que a gente seja algo, né? Então isso é interessante a gente pensar um pouquinho. E corresponder às expectativas dos outros em um certo nível é até importante, porque relacionamento nenhum não subsiste, não continua, não perdura, se não existir uma troca, não é verdade? Então é preciso que haja diálogo, que haja uma conversa séria e franca para dizer assim, olha, nisso eu posso ceder, mas naquilo eu não posso. Então, eu acho que isso que é importante a gente ir trabalhando nas relações que a gente estabelece no nosso dia a dia. O diálogo, para dizer assim, olha, se eu ceder nisso aqui, eu vou ficar muito infeliz, eu não vou conseguir realizar o meu projeto de vida, eu não vou estar sendo uma pessoa autêntica, né? E em outros aspectos, é claro que dá para a gente ceder, é claro que dá pra gente corresponder às expectativas das pessoas que a gente gosta, pra gente também ir cuidando desses nossos relacionamentos, tá bom? Gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. Se vocês percebem que vocês têm dificuldade nessas questões e não conseguem dar conta sozinho, procure ajuda.
procure um psicólogo, procure um terapeuta e faça terapia. Busque lidar da melhor forma possível com essas relações, tá bom? Com essas expectativas que vai e que vem. Um abraço para vocês.